Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes sabedoria e entendimento, e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição, e hoje, quarta-feira, 2 de outubro, a lição 1 desse novo trimestre, ela tem como título Corações Duros. E a lição de hoje está baseada no livro de João, capítulo 5, dos versículos 10 até 16. E aqui o evangelista narra que Jesus, em dia de sábado, ele dá uma ordem a um paralítico de Betesda, e diz o seguinte, levanta-te, toma o teu leito e anda. E este homem, sem saber que era Jesus, ele obedece e ficou curado. E assim os líderes religiosos que observaram aquele homem dia de sábado levando o seu leito, a sua cama, exortam e diz: não é lícito carregar o leito, ou seja, uma cama, em dia de sábado. E mais tarde, esse homem, ali que estava no tanque de Betesda, que ele foi curado, ele se encontra com Jesus no templo, onde Jesus aproxima dele, e se identifica, e ele acaba conhecendo Jesus, e Jesus diz para ele que ele não voltasse a pecar, senão as coisas poderiam piorar para ele. E ele passa ali a conhecer o mestre. E os líderes judeus perguntaram a esse homem que Jesus havia curado, se ele havia autorizado a levar seu leito. Ele confirma que sim. E ele informa que aos fariseus, que foi ele, Jesus, quem autorizou ele a levar realmente o seu leito após o milagre no dia de sábado. E após isto, esses líderes judeus, fariseus e escribas, começam a perseguir a Cristo porque ele fazia milagres e curas no sábado. E eles agiam sim, pela dureza de seus corações, não tiveram misericórdia nem o amor por uma pessoa que Jesus fez o bem para ela, em curá-la, que ela havia sofrido essa paralisia por 38 anos. Isto só mostra a cegueira espiritual que eles estavam, esses fariseus e escribas, e impedindo a atuação de Deus em sofredores. E assim o coração pecaminoso desses líderes judaicos, com crenças equivocadas, fazia com que eles não enxergassem a verdade. E diante desse milagre ambulante daquele homem que sofria há 38 anos, que outrora ele estava assim indefeso, frágil, desesperado por uma cura, junto ao tanque de Betesda, os líderes judaicos insensíveis, com falta de amor, de bondade, ignoraram a causa óbvia do júbilo que ocorreu ali e estavam preocupados na observância rigorosa do dia de sábado. Aquele homem paralítico ali, enfermo de Betesda, que ele estava sofrendo há 38 anos, e que estava à espera assim, de um milagre, e ele é curado por Jesus, ele dizia a este homem: levanta-te, toma teu leito e anda. E era um dia especial, porque era um dia de sábado, onde todos estavam indo ao templo, e esse homem vai ao culto no templo, que fala lá em João 5, versículos 8 e 9. E as autoridades judaicas observaram aquele homem que foi curado no dia de sábado e disse que não era lícito curar nesse dia, não era lícito carregar o leito.
E o homem respondeu que quem me curou foi realmente Jesus. E as autoridades do templo perguntaram: quem é o homem que te disse isto? Ele voltou a falar: mas aquele homem que foi curado no sábado, que disse que havia curado, Jesus. E mais tarde Jesus encontrou no templo este homem, e porque na primeira vez que Jesus fez o milagre nele, ele não havia reconhecido a Jesus. Ele reconheceu ali no templo que Jesus o procurou. E este homem que havia curado até dá um conselho: ó, não peques mais, para que não te sucedas coisa pior, que está lá em João 5,14. E o homem retirou-se do templo e disse aos judeus que foi Jesus que o havia curado. E a partir deste milagre, os judeus começaram a uma perseguição implacável, né, contra Jesus, pelo fanatismo que possuíam, pela dureza de seus corações. E essa liderança judaica, em vez de louvar, de honrar a Deus por aliviar o sofrimento daquele pobre pecador, bem ao contrário, procuraram perseguir o Filho de Deus só porque fez um milagre no dia de sábado, que está lá em João 5,16. As curas, né, entre os judeus, elas só eram permitidas no sábado em casos específicos, excepcionais, em emergências, né? E esse caso desse homem paralítico, eles não consideravam emergência porque ele já estava há 38 anos com esta doença. O que nós podemos observar que a cegueira espiritual tomava conta dos judeus, e isso é um alerta para todos nós que podem nos impedir as ações do Criador do Universo realizar a transformação desejada em nós. Se corações endurecidos por muito tempo, né, se mantiverem isto, por muito tempo sendo cultivados no seu interior, ficam cada vez mais frios e calculistas e fica difícil de ser alcançados por Deus. O que nós vemos é que os escribas e fariseus do templo de Jerusalém, eles estavam contra Jesus desde o início, simplesmente porque Jesus não se enquadrava nos moldes religiosos deles e não aderia ao rigor e às minúcias dos seus rituais e tradições e costumes. E ao agir assim, os líderes judaicos intencionalmente se consideravam superiores e desconsideravam as questões mais cruciais relacionadas à salvação. Existem pessoas que acreditam assim com bastante facilidade na intervenção poderosa do sobrenatural de Deus em suas vidas e confiam que os milagres acontecem com a manifestação divina. Porém, existem também os corações endurecidos, né, pelo pecado, que rejeitam a operação divina e atribuem os milagres ao acaso, às coincidências, e possuem até explicações científicas para tentar basear a sua incredulidade. E diante disso, nós temos que considerar que os sinais e maravilhas e os milagres nem sempre provam que aquilo vem de Deus. O diabo também tem poder para executar algumas ações no mundo natural e sobrenatural, de forma a enganar até as pessoas que são escolhidas por Deus para buscar a salvação. E a Bíblia menciona, diz lá em Mateus 24. Isso foi Jesus que disse. Olha o que ele disse: porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando os grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. E principalmente nos momentos que antecedem a segunda vinda de Cristo a este mundo, Satanás operará sinais em todas as esferas
e levará todo engano e fará milagres. A crença que rezava entre os judeus era que enfermidades ou deficiências de uma pessoa eram um castigo de Deus aos pecadores. Por isso, geralmente, a sorte de um homem cego de nascença, que fala lá em João 9,1, por exemplo, era de viver como mendigo. E apesar de todas as evidências do poder de Deus em fazer milagres, o coração cheio de pecados e as crenças erradas podem nos cegar a ponto de rejeitarmos as atuações divinas, reconhecer a verdade e assim ofender e pecar contra o Espírito Santo. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você passa a manusear melhor as Escrituras, ter entendimento, ter sabedoria, que sabedoria você só consegue através de Deus. Para você entender esses milagres, esses sinais falsos dados pelo inimigo, você saberá realmente discernir. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus que se aproxima, porque ele deu esses sinais lá em Mateus 24, e ele está se aproximando, e ao chegar a este mundo, ele levará você, seus filhos, seus amigos e todos nós que aceitamos assim a Jesus como Salvador e Senhor, sabe para onde? Para as mansões celestiais. Um lugar onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, mais perseguições. Não haverá, porque você estará no céu. Você terá a oportunidade de abraçar seus entes queridos. Você terá a oportunidade de estar face a face com Jesus. Você já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.